Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, amanhecemos um novo dia e precisamos ser agradecidos a Deus por isto. Vamos aprender pelo Evangelho de hoje a importância da gratidão, de estarmos sempre com o olhar voltado para nosso Senhor, que também olha para nós, que nos cura de nossas enfermidades e que sempre nos dá novas oportunidades em nossas vidas. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder celebrar sempre a vida dos santos, que são exemplos para a nossa vida. Hoje celebramos a memória de São Martinho de Tours, bispo. Martinho, nascido na Hungria em 316, deixou o serviço militar e dedicou-se inteiramente ao serviço de Deus, vindo a fundar o primeiro mosteiro do Ocidente na França, país onde faleceu em 397. A celebração de sua memória nos convida a imitar seu exemplo, buscando valorizar a vida dos mais vulneráveis. Sempre grandes exemplos recebemos dos santos. Nós ouvimos pelo Evangelho de hoje que Jesus, caminhando para Jerusalém, de repente se encontra com 10 leprosos. Aqui percebemos o quão é misericordioso nosso Senhor, que vendo a dor e o desespero daqueles leprosos, imediatamente os cura. Os 10. E vejam que Jesus não fez nenhum questionamento a eles.
de onde eram, de onde vinham, que fé professavam. Simplesmente, diante do pedido de misericórdia, mesmo estando à distância, visto que os leprosos tinham que viver à margem devido ao contágio, mesmo assim, Jesus apenas olha para eles e os cura. Os 10. É importante notar isto. Os 10. E um deles lhe agradece. Um apenas lhe agradece. Certamente percebemos a angústia de Jesus pelos outros 9, que nem sequer agradeceram. Por isso, Jesus questiona aquele que voltou para agradecer. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? E aqui nos perguntamos, onde está a gratidão a Deus? Essa virtude de muita importância em nossas vidas, muitas e muitas vezes tem faltado em nossas atitudes. Esquecemos de agradecer a Deus por tantas e tantas maravilhas que nos realiza gratuitamente. O dom da vida, por exemplo. O Senhor nos dá o dom de viver, o sopro da vida, e às vezes nem sequer isso lhe agradecemos. O dom da família, o dom da inteligência, o dom do conhecimento. Quantos e quantos dons recebemos gratuitamente de Deus e às vezes não agradecemos. A gratidão estimula o exercício da humildade. Esses leprosos eram todos iguais, vítimas da mesma doença, que acabava até mesmo com a alegria de viver, pois precisavam permanecer isolados, banidos da sociedade e da família. A doença os iguala, estavam todos da mesma forma. Existe no Evangelho um único pedido. O texto não diz que um suplicou mais que o outro ou fez outro gesto qualquer. Diz apenas que pediram: Senhor, tem misericórdia de nós. A palavra de Jesus também foi a mesma para todos. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Percebem que está tudo em igualdade para os 10? Não houve diferença para um ou para outro. Jesus age de forma igual para todos. A diferença entre eles acontece no retorno, quando estão indo apresentar-se ao sacerdote. Qual a diferença? Qual a única diferença existente entre esses 10 leprosos? É a diferença de atitudes. E ali nós vemos uma fé que nasce ou que se recomeça. Os 10 se deram conta, no retorno, de que algo havia acontecido. Não eram mais leprosos. Estavam de volta à vida. Podiam recuperar suas famílias, seus trabalhos, seus amigos, podiam voltar à vida normal. Imaginem a alegria deles. Viviam doentes, com uma doença terrível, distante de todos, e de repente, por uma única palavra de Jesus, todos ficaram curados. Mas apenas um se deu conta de como deveria agir e volta ao Senhor com toda alegria, glorificando a Deus. Prostra-se diante de Jesus numa atitude de gratidão. O Senhor irá lhe dizer: vai, a tua fé te salvou.
É claro que os outros 9 que não voltaram continuaram curados. Jesus não retirou deles a cura porque eles não vieram agradecer. Continuaram curados, claro. Mas e era um samaritano, isso é importante lembrar, era um samaritano, acabara de fazer uma grande descoberta que os outros 9 não fizeram. Somente o Senhor Jesus pode dar sentido à nossa vida. Você já fez essa descoberta? Somente Jesus dá sentido à vida humana. Se ainda não fez, faça essa descoberta. Seja agradecido, viva a gratidão em sua vida, reconheça tudo aquilo que Deus concede e seja agradecido. Em todos os domingos nós temos um encontro com Jesus, com este mesmo Jesus que curou esses 10 leprosos. Como está sendo difícil para as pessoas irem a este encontro? Como as pessoas perderam a vontade de ir a Jesus? E não podemos dizer que isto é culpa da pandemia, porque quem tem fé, tem fé. Quem tem amor à Eucaristia, tem amor à Eucaristia e vai buscar, independente do momento que estamos vivendo. Porque somente a Eucaristia é a razão de nossa vida, porque ela está realmente presente Jesus, este Jesus que curou estes 10 leprosos. Vamos ao encontro de Jesus. Todos os domingos nós temos este encontro com o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.